Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. E aqui no Transpire, como eu gosto de dizer, a gente mistura no mesmo caldeirão assuntos relacionados à cardiologia, atividade física, prevenção cardiovascular, motivação, o exercício físico, dieta, enfim, a gente mistura tudo e aí nós temos o Transpire. Tudo isso surgiu a partir da minha experiência pessoal já como cardiologista. Eu era bastante obeso, cheguei a pesar quase 150 quilos, passei por cirurgia bariátrica e aí no meu caminho de redescoberta até completar o Ironman Brasil, eu pude realmente perceber o valor que estava ao mudar o meu estilo de vida e atuar exatamente na prevenção de eventos cardiovasculares, a começar por mim mesmo. E aí eu vi que atuando desta maneira, entendendo como a atividade física, principalmente entrando como a principal ferramenta de transformação, ela promove realmente uma transformação tão completa, não somente no corpo, mas essa transformação ela vai se espalhando, ela vai contaminando todas as áreas da nossa vida. E é por isso que o Transpire e Transforme está aqui para eu compartilhar não só a minha experiência de vida, minha experiência pessoal, mas também os assuntos relacionados à cardiologia. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, nós temos algumas playlists para você se situar. Eu falo sobre o papo de cardiologista, eu falo sobre a minha história de vida com um pouquinho mais de detalhe. Nós temos as playlists também com as histórias de transformação, que são depoimentos de outras pessoas que também utilizaram o esporte para superar um problema pessoal, um problema de saúde, mas todo mundo tem uma pitada pessoal, lições muito práticas que a gente pode extrair e pode usar também nas nossas vidas. Embora possam haver semelhanças nas histórias, a maneira com que cada pessoa metaboliza o seu problema é muito interessante e muito proveitosa para a gente. Temos também o Bora Transformar, que é o nosso papo com um especialista, onde a gente pega um tema e vai mais fundo nele, tentando identificar melhor e entender esses assuntos todos relacionados a esses temas que eu acabei de comentar. Tá legal? Bom, nós temos também o Transpire e Transforme lá no perfil no Instagram. Temos também o Transpire e Transforme Podcast, que é o conteúdo que você tem à sua disposição ali de uma maneira mais prática, fazendo a sua atividade física, num momento que você pode ficar só com o seu foninho ali, tá legal? Bom, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma pergunta que é bastante comum que a gente escuta na prática clínica, que é a seguinte: doutor, qual é o risco de eu ter um infarto agudo do miocárdio? As pessoas têm muito medo e obviamente com razão, o infarto do miocárdio é a doença que mais mata no mundo todo. Bom, se você está gostando desse vídeo até agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, não perde nenhum conteúdo que a gente posta aqui semanalmente. Legal, vamos tentar então dissecar um pouquinho esse assunto e falar da complexa relação que existe entre risco e doença. Qual é o risco presumido e se a pessoa pode ou não desenvolver uma doença ou ter um evento que é potencialmente fatal. Bom, quando nós falamos de risco, e eu quero tentar separar isso de maneira bem didática, quando nós falamos sobre risco, nós falamos sobre risco de curto prazo e risco de médio e longo prazo. O risco de curto prazo é até 10 anos. Não tem como eu predizer o risco de uma pessoa para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. Isso aí eu precisaria de uma consulta com uma pessoa sensitiva, com a vidente, para poder falar para a gente se vai ter ou não. Do ponto de vista científico, os dados que a literatura nos mostram são de curto prazo, num período até 10 anos, que é um período bastante razoável. Imagina que a pessoa está aí entre os seus 40 e 50 anos, a sua idade mais produtiva, não é? Então é um período bastante razoável para nós chamarmos de curto prazo. E os períodos acima de 10 anos, o período que vai aí acima de 10 anos é o período de médio longo prazo, e isso didaticamente tem uma diferença e eu já conto para vocês qual é. Bom, no risco de curto prazo, que nós vamos tentar acessar para responder essa pergunta, qual é o risco de ter um infarto, nós vamos precisar saber se a pessoa já tem doença coronária, qual é a extensão dessa doença coronária. Isso é muito, muito importante.
Então, se a pessoa tem um risco no curto prazo, nós precisamos saber se ela já tem doença. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro passo, e aqui eu já tenho alguns vídeos também na playlist do Papo de Cardiologia, onde eu falo sobre isso, avaliação clínica detalhada. Contar para o médico se a pessoa tem algum tipo de sintoma, dor no peito, falta de ar, cansaço, tontura, batedeira, palpitação, não é? Mais comumente a dor no peito é relacionada aos esforços, esse é o sintoma mais clássico, não é? Mas a gente precisa também saber se a pessoa tem algum problema de saúde, alguma doença crônica, quais são seus hábitos de vida, se ela fuma ou não, se ela pratica alguma atividade física ou não, se é sedentária, enfim, saber a medicação que essa pessoa toma, fazer um exame físico completo, acessar alguma história familiar também, se a pessoa tem uma história de doença cardíaca na família, isso também é muito importante. E aí acessarmos os primeiros exames do check-up cardiológico, que são além dos exames de sangue, e mais especificamente o eletrocardiograma de repouso, o teste ergométrico e o ecocardiograma. Então, partindo dessa avaliação clínica inicial, vamos supor que a pessoa não tem sintoma nenhum, todos os seus exames dessa primeira bateria estão normais e a pessoa quer ter mais informação, mas eu gostaria de saber qual é o meu risco no curto prazo. Como é que a gente acessa isso? Então, tentando ver se existe ou não doença coronária. Um exame que é muito interessante e que ele está sendo cada vez mais agregado ao arsenal diagnóstico cardiológico para acessar risco e também para orientar o tratamento é a angiotomografia coronariana. Mas o que é angiotomografia coronariana? É um exame não invasivo, como se fosse uma tomografia, onde é injetado um contraste e aí a gente consegue dividir o exame em duas partes. Primeiro que é a tomografia com score de cálcio e a angiotomografia propriamente dita. O que é o score de cálcio? O score de cálcio é uma conta que o computador faz onde ele consegue detectar a presença de calcificação, que é o endurecimento da parede das artérias coronárias. Isso aparece branquinho ali na imagem. Então você tem uma imagem mais preta ali, mais borrada, mais acinzentada do tecido cardíaco normal e das artérias normais, e você tem um branquinho ali na imagem salientando o cálcio, e o computador ele vai calcular o score de cálcio do indivíduo. A gente sabe que as pessoas que têm um score de cálcio elevado, elas têm um maior risco de um evento cardiovascular. E esse risco ele é diretamente proporcional. Quanto maior o score de cálcio, maior o risco. Ponto final. Então esse é um dado bastante importante. Mas você pode fazer a pergunta, mas e se eu não tiver calcificação na parede das artérias coronárias, como é que eu posso saber se eu tenho doença coronária ou não? Aí a gente vai para a segunda parte desse exame, que é a avaliação propriamente dita nós chamamos do lúmen, mas da parede das artérias coronárias. Se existe algum grau de obstrução, qual é a porcentagem dessa obstrução, não é? E qual é a composição dessa placa, uma vez que não foi detectada a calcificação. Então, mesmo se não tiver calcificação, também pode haver doença coronária. E aí, a partir dessas informações do score de cálcio e da quantificação do grau de obstrução, se existe em um local ou mais de um local, isso tudo chega na mão do médico e isso vai orientar a conduta. Será que ele para por aí a investigação? Será que nós vamos continuar a investigação com cateterismo e a partir daí fazer uma proposta de tratamento, seja ela tratamento clínico, angioplastia se for o caso, ou cirurgia, não é? Mas esses dados eles vão realmente se juntar para a gente estabelecer o risco de curto prazo. Mas e o risco de longo prazo? Aí vai entrar uma outra variável que é a exposição aos chamados fatores de risco para a doença coronária. Então, os fatores de risco, quanto mais tempo nós estamos expostos a ele, maior é o risco e mais precocemente a pessoa pode vir a desenvolver uma doença cardíaca. Por quê? Porque o fato dela não ter uma doença cardíaca agora não quer dizer que ela não vá desenvolver no futuro. Por isso que a gente fala do período maior de 10 anos como um período de médio e longo prazo. Então aí, mesmo uma pessoa que tem um score de cálcio de 0 e que não tenha nenhuma doença coronária na angiotomografia, não quer dizer que ela não possa vir a ter.
Suponha que a pessoa tem um score de cálcio 0 e não tem nada com 30 anos, mas é uma pessoa obesa, que fuma, ela vai no decorrer do tempo desenvolver hipertensão arterial, diabetes, síndrome metabólica, isso pode ser que lá na frente a pessoa venha a ter. Então, no risco de longo prazo, aí se torna absolutamente fundamental o manejo dos chamados fatores de risco, mais especificamente das doenças crônicas não transmissíveis, como essas que eu comentei, e também do estilo de vida adequado. Então aí vai contar muito dieta balanceada, atividade física, sono de qualidade, controle da pressão arterial, controle da glicemia, controle do peso, controle dos níveis de colesterol, resistência à insulina, todas essas variáveis elas vão contando para a gente acessar o risco de longo prazo. Tudo isso muda quando a pessoa passa a referir algum sintoma cardiológico. Ou seja, se a pessoa com 30 anos não tem nada, tá beleza, se o cara joga bola, a mulher vai na academia, não tem sintoma nenhum. Mas se a partir de um determinado momento, apareceu um sintoma que não existia antes, então a gente volta para a estaca zero e aí nós vamos investigar a partir de um determinado sintoma, o que muda completamente. O que eu estou falando até agora é no indivíduo que está assintomático e vai permanecer assintomático ao longo do tempo, e nós vamos acessar o risco desse indivíduo. Então, mesmo lá na frente, a pessoa tem lá 50, 60, 70 anos, se ela continua assintomática, aí nós vamos usar essas ferramentas. A angiotomografia tendo um papel fundamental, mas também não podemos deixar de lado o controle adequado dos fatores de risco. Então existe aí o papel do médico em investigar detalhadamente, utilizando com parcimônia, com uma racionalidade, os recursos técnicos do seu arsenal diagnóstico. São vários exames que ele pode pedir e existem outros exames ainda que podem estar indicados, mas também existe a responsabilidade do paciente, onde ele precisa ter um estilo de vida adequado, fazer um controle adequado também das suas doenças crônicas, não é? Existe a medicação que a pessoa tem que tomar. Então, tudo isso também vai contando no fato da pessoa ter ou não uma doença cardíaca no futuro. Então, eu espero que você tenha entendido essa questão do risco de curto prazo, do risco de longo prazo, o papel dos exames como a angiotomografia com score de cálcio e a angiotomografia para avaliação dos vasos coronários, mas também entendendo a importância dos fatores de risco, principalmente acessando o risco cardiovascular lá no longo prazo, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, a gente troca uma ideia, a gente interage, bate um papo sobre isso. Pode me procurar também lá no Instagram, falar: olha, Fábio, fiquei com uma dúvida em um ponto que você falou, tranquilo, a gente também conversa por lá. Tá legal? Se esse vídeo fez sentido para você, também fica à vontade para compartilhar alguma parte dele também aí, para divulgar para algum amigo, alguém da sua família, alguém que precisa saber um pouquinho dessas informações, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui, valeu e até a próxima.